falando em 2003, eu acho que o torcedor cruzeirense lembra com um carinho enorme daquele time, né? Um timaço, que foi um timaço até o meio do ano, mesmo com a sua saída e de outros jogadores, o Cruzeiro continuou rendendo muito bem e termina o ano como campeão brasileiro. É, foi um dos melhores times que você teve o prazer de jogar, tendo o Alex voando, você voando lá na frente, o Aristizábal, como é que foi? Relembra um pouco daquele Cruzeiro de 2003, cara. Acho que os dois times que eu joguei assim, que me marcou muito, foi o Corinthians de 2002 e o Cruzeiro de 2003. Por quê? Assim, o Corinthians de 2002, o Vanderlei tinha montado esse time em 2001, né? O Vanderlei mandou 10 jogadores embora do Corinthians e contratou 8. Contratou eu, que era do Santos, aí veio o Renato, que era da Rio Branco, americana, ou União Barbarense. Não, era do Guarani, o Renato. Aí veio Leandrinho, aí veio Leandro, Doni e o Ratinho do Botafogo de Ribeirão Preto, né? E veio o Fabinho do São Caetano, veio o Fabrício do Nilson João de Araras. E aí o Vanderlei foi reformando aquele time ali, 2001, brigando para não cair. E depois, de 2002, o time encaixou, né? Veio algumas peças que estavam emprestadas, que era o Luizão, que era o Luiz Mário. E aí tiveram que sair de novo, né? E aí formamos ali o trio, eu, Leandro e Gil, né? Que o time encaixou de um jeito, né? Que era o Dida, tava de empréstimo do Mila. Dida, Rogério, Fábio Luciano e Anderson e Kleber. Vampeta e Fabinho, e depois, né, Fabrício. Ricardinho, eu, Leandro e Gil, né? Então o time era muito bom, né? Depois entrava o Renato Abreu, depois o Ricardinho ele foi embora, né, para São Paulo no meio do ano, e aí entrou o Renato, depois manteve o mesmo sistema, o mesmo time. E aí depois de 2003 que eu vim para o Cruzeiro, né, o time também foi feito, né, pelo Vanderlei, que eles classificaram em 2002 para o Brasileiro. E o Vanderlei já estava reformulando o time já para 2003, e ele ficava me ligando, não, vem para cá que eu vou montar um grande time, vem para cá que eu vou montar um time bom para você, tal, não sei o quê. E aí eu acabei chegando em 2003 aqui, né, o Vanderlei montou aquele timaço que trouxe eu, que era do Corinthians, o Maldonado, que era do São Paulo, o Leandrinho, que era do Vitória, o Aristizábal, que era do Curitiba, não, que era do Vitória. E aí, o Martinez no Guarani, o Edu Dracena também estava no Guarani, e com alguns jogadores que ficaram, né? Maico, Luizão, Marcelo Ramos. E o time encaixou, né, de uma maneira, né, o Wendel, do Recife, e o time encaixou de uma maneira, ele já encaixou no Campeonato Mineiro, né, que nós ganhamos invicto. E aí eu lembro que ele falava assim, né, tava o Santos jogando uma semifinal de Libertadores, junto com o São Paulo também. E ele falava assim, ó, vamos começar o Campeonato Brasileiro, vamos distanciar, porque depois que esses dois times saírem, nós vamos botar 12 pontos de diferença nesses dois times. Depois que eles saírem, a gente vai estar 12 pontos de diferença e aí eles não vão pegar. Criar aquela famosa gordurinha, né? Exato, porque eram os dois times, que eram os melhores dois times que tinha no Brasil na época. E aí ele falou isso, o Santos ganha em 2002, né, campeão brasileiro, que era um elenco que ainda não tinha encorpado, né, mas foi campeão. E aí virando 2003, o Santos chega numa final da Libertadores. E o São Paulo já vinha em 2002, né? Uhum. O São Paulo que liderou o campeonato de ponta a ponta e perdeu para o Santos no final. nas oitavas. Então ele identificou aquelas duas equipes ali e falou, nós vamos... quando as duas equipes saírem do campeonato, quando eles saírem, vou para a Libertadores, nós vamos estar 12 pontos de diferença. Não deu outra. E foi exatamente? Exatamente 12 isso. pontos? 12 pontos de diferença. E aí caiu para 9, aí depois caiu para 6, aí o Santos veio jogar aqui no Mineirão com 6 pontos de diferença, aí ganhou do Santos de novo e manteve 9. Você não participou até o fim do Campeonato Brasileiro, né? Mas participou da campanha inteira da Copa do Brasil. Sim. Foi uma bela campanha também, né? O Cruzeiro ganhou com muita autoridade, né? A gente sabia da nossa equipe, né? Assim, eu acho que o momento mais difícil nosso na Copa do Brasil foi contra o Vila Nova, em Goiânia, né? Que nós ganhamos de 2-1, ou 3-2, alguma coisa assim. E lá tava uma pressão, né? Aí lá no começo eu fiz um gol. E aí deu uma tranquilidade. Mas a Copa do Brasil a gente iríamos, né, para os jogos assim, sabia?
né, que a gente ia ganhar. O time era muito bom, o time era muito confiante. E o Vanderlei falava, né? Ó, nós vamos marcar aqui em 7 e vão deixar os 3 lá para resolver o jogo. Né, que ele falava que era eu, o Alex e o Aristizábal. E eu e o Aristizábal, de fato, ter jogado no Santos, a gente jogava assim, coletivo junto, já entendia, né, um ou outro, né? Então ficava muito fácil jogar com o Aristizábal. E o Alex, nem se fala, né, pela genialidade que o Alex tem, né? O Alex é muito inteligente jogando. Então, o trio ali, a gente se completava. Você chegou a reencontrar com o Alex, no Fenerbahçe? No Fenerbahçe, nós jogamos 5 anos juntos no Fenerbahçe, 5 anos, né? E depois jogamos Curitiba. Ah, verdade, teve seu retorno no Curitiba. Exato. Ao lado do Alex. Uma carreira lá no Curitiba. Era o Zico o técnico do Fenerbahçe? Era. Daquele jogo contra o Chelsea, né? Era o Zico. Era o Zico. Era o Zico. E eu me lembro exatamente daquele jogo. Eu estava assistindo aquele jogo em casa. Não vou falar que eu era moleque, não. Você vai entregar a idade do Dade. 43, né, Dade? Eu tenho 43. Tá moleque ainda. Ele está bem, cara. Cheio de cabelo branco, mas tá bom. Assistindo aquele jogo. E eu acabei me remetendo a uma lembrança que eu tive. Eu encontrei com os turcos uma vez, de férias no Rio de Janeiro. Uma galera que saía gritando ou Galatasaray ou Fenerbahçe assim no meio da rua. Parece ser um público muito apaixonado pelo futebol. Muito. Foi uma loucura mesmo aquele momento vivido lá no Fenerbahçe? Foi ali, assim... O turco, ele é mais fanático do que o brasileiro, né? Sério? Futebol? Eles são loucos pro futebol. E adoram um brasileiro, né? E ali a rivalidade é muito grande, né? Entre Fenerbahçe e Galatasaray. E naquela Champions League ali é como se fosse um título, né? Porque o Fenerbahçe nunca tinha passado da primeira fase, né? A gente chega às quartas de finais, né? E chegamos às quartas de finais com um gostinho que dá para chegar à semifinal, final. Perdemos por detalhes. Numa partida que o Zico treinou, né? Sempre aquela bola parada de o Lampa, né, bater na falta na cabeça do Ballack, né? E tomamos um gol exatamente no que nós treinamos. Mas foi um time assim, espetacular. O time encaixou também, né, de uma maneira, a confiança. Nós pegamos a Inter no primeiro jogo, já ganhamos. Então, dali para frente, nós pegamos assim, uma confiança que foi, né, absurda. Ô, David, eu achei engraçado que eu estava fazendo algumas pesquisas, obviamente, né, sobre sua carreira. E aí tem uma passagem, alguma entrevista que você cita esse gol do Fenerbahçe na torcida lá da Turquia, fica pé da vida. Remetendo àquele gol perdido